Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast Hora do Lucro Podcast. Meu nome é Alexander Horta, sou jornalista e estou aqui com Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, para a gente trazer para vocês informações diferenciadas e contextualizar o que está acontecendo hoje em dia com a safra no Brasil. A gente tem uma condição muito peculiar nessa última safra por conta de perda de produção e principalmente perda de preços. A queda foi significativa aí no preço das commodities agrícolas, o que causou uma preocupação enorme junto aos produtores rurais. E principalmente vamos detalhar que momento é o ideal para se vender. E quando acontece uma situação dessa em que o produtor não sabe o que vai produzir, não sabe o que tem na mão para poder negociar. Como fazer essa produção antecipada? Enfim, todas as dúvidas a gente tira agora no Hora do Lucro Podcast. Seja bem-vindo, meu caro Aaron Edward. Obrigado por estar aqui com a gente, dividindo esse espaço e principalmente contando mais sobre essa expectativa que o produtor tem e principalmente das oportunidades que ele pode vir a ter com uma negociação antecipada. Conta um pouquinho para a gente, Aaron, da sua formação, enfim, da sua experiência e principalmente do intuito desse podcast, Aaron. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu estava brincando com os meninos, quantas horas que eu e você já não gravamos juntos, né? Porque meia hora, sei lá, semana sim, semana não sei quantos anos, né? Então, mas o que é muito legal, sempre tinha entrevistas e tudo, aí faz uma pergunta e eu não entendo da situação do produtor para responder a pergunta, porque é um caso a caso. Então, vai ser muito legal ter essa conversa similar ao que a gente fez já por tanto tempo, só que diferente, porque nós temos o privilégio de estar falando com o produtor. Eu trabalho no mercado agrícola. Bom, fui produtor, né? Venho de uma família de produtores nos Estados Unidos, produzi no Brasil, e depois disso a comercialização é muito desafiadora. Então, fui para fiz meu mestrado em Purdue, fiz a formação e há vários anos eu trabalho como consultor de mercado. Então, eu já tive conversas similares à conversa que a gente vai ter hoje com o Paulo, no futuro com outros produtores, centenas ou milhares de vezes, conversando sobre os desafios da comercialização de um produtor e levando conhecimento de anos de experiência e também anos de estudos e pesquisa. Então, vai ser muito legal poder fazer isso em um formato que outras pessoas podem apreciar e curtir. E obrigado pela sua disposição, Alex, também obrigado pelo Paulo de estar fazendo isso conosco e possibilitando essa conversa que eu acredito que vai ser tão agradável. Pois é, o Paulo que o Aaron está citando é o Paulo Coral, engenheiro agrônomo, produtor rural aqui no Paraná. Atualmente está morando lá na Bolívia, gerenciando propriedades rurais por lá na Bolívia, e o Paulo também tem as suas dúvidas, e é por isso que ele está aqui com a gente, para ajudar, agregar, ajudar a perguntar ao Aaron Edward, principalmente de situações específicas que podem acontecer para o produtor rural e que muitas vezes a gente fica como fora da lavoura, né, sem saber como a gente pontua essas perguntas. Seja bem-vindo, Paulo. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Fico muito agradecido da oportunidade. E atualmente, como você mencionou, eu moro na Bolívia, só que também sou produtor rural no estado do Paraná. E nós estamos agora sofrendo um momento um pouco delicado da comercialização. O agricultor sempre tem uma atenção muito voltada no tema dentro da fazenda, como vocês comentam, sempre busca novidade, sempre quer ser o primeiro. Só que às vezes deixamos de lado e é tão importante quanto a parte da comercialização, e um momento desse é o que chama mais a atenção do agricultor, quanto que nós estamos perdendo por falta às vezes de conhecimento, ou de saber buscar o conhecimento, ou de se informar com as corretas, né? Muito bem, antes de começar com as nossas perguntas, deixa eu lembrar os senhores que estamos aqui no YouTube do Aaron Edward e você pode nos ajudar deixando seu like,
curtindo aqui a nossa entrevista, o nosso podcast e também compartilhando com seus amigos esse conteúdo, além, obviamente, de se inscrever aqui no canal para que você esteja sempre conectado conosco nos próximos episódios. A sua pergunta também é muito importante, então mande a sua pergunta que estaremos respondendo nos próximos episódios do Hora do Lucro Podcast. Você é o nosso convidado. Vamos então às informações. Aaron Edward, vamos começar então. Por que a gente está trazendo esse tópico para discussão hoje, nesse podcast, nesse episódio? Olha, é meio óbvio hoje, né? Aquela coisa, deveria ter vendido soja de 130 e 140 e que a minha vida estaria melhor hoje. Então, isso é o que é óbvio. Agora, nós também temos a situação que você pode falar, mais 2 anos atrás, se você vendesse antecipadamente, aí na safra estava 200, então era coisa errada. Então, como é que você administra quando que é bom ou certo fazer uma venda antecipada e quanto que você deveria estar fazendo? Então, a comercialização, qualquer exemplo que você quiser pegar, isso seria uma história de sucesso. Algo similar já aconteceu no mercado. Então, tem aquele cidadão que nunca vende nada, vende todo na safra e está super satisfeito porque 2 anos atrás ele teve o maior preço da soja que jamais teve em toda a possibilidade do preço da soja no Brasil. Esse cidadão existe. Também existe a pessoa que vende sempre tudo antecipado, ou uma grande porcentagem antecipada, e esse ano esse cidadão está bem. Então, como é que você vai fazer, que nem o Paulo falou, você cuida dentro da porteira, mas como é que você vai se programar com uma metodologia que permite que ano após ano, com diferentes situações, diferentes possibilidades, você tenha resultados bons na comercialização? O que é uma expectativa boa sobre esses bons resultados? Então, quando eu estou falando com um produtor, a primeira parte da conversa, na realidade, eu estou me educando sobre a operação dentro da porteira desse produtor, porque o que eu vou falar sobre o que deve ser feito depende da situação. Então, eu queria entender um pouquinho melhor a necessidade de comercialização do Paraná. Vocês produzem aproximadamente quantos hectares, tem armazém próprio, é só soja, produz trigo, milho. Só queria entender um pouquinho mais da operação de vocês que tem esses desafios da comercialização. Atualmente nós produzimos 350 hectares, soja no verão e milho no inverno, né, que é a safrinha, né, que nós chamamos lá. Não temos armazém próprio, destinado geralmente à cooperativa, que lá no caso é perto da região de Maringá, que é a Cocamar. E a comercialização, nós aprendemos, né, que às vezes é 1/3 antes, 1/3 na colheita e 1/3 segurar depois. Só que, por exemplo, esse ano vinha aquelas previsão de seca que se concretizou depois, aquele otimismo porque vendemos soja com um valor mais alto há um tempo atrás, que o preço vai subir, e não fizemos esse trabalho. Segura, e depois nessa queda que chegou, e aí o desespero maior, porque até onde vai o fundo do poço? Então é um pouco complicado. Quantos por cento segurar, quantos por cento vender no momento da colheita e quantos por cento ficar após a colheita? É uma dúvida né? E o agravante esse ano, né, Aaron, é porque o produtor olhava para a safra dele e ficava naquela dúvida se ele ia ter ou não produção por conta das condições climáticas que estavam acontecendo ali, né? Essa dúvida é legítima, o que faz o produtor realmente pisar no freio na hora da comercialização. Agora, o pior de tudo foi que, junto com essa possibilidade de perda, teve uma queda nos preços muito acentuada das commodities também, do final do ano para cá, né? E daí, como é que administra isso tudo, né? Muito bem, e falando da queda, né, teve um comentário em um dos vídeos do YouTube que foi algo do tipo, meia safra com meio preço não dá. Foi nesse sentido, né? Tipo, a safra já é curta, aí o preço ainda está punindo mais, né?
muitas vezes, quando tem safra curta, pelo menos o preço ajuda, mas não deu. Você falou algo que eu achei muito interessante, você falou, geralmente nós fazemos um terço, mas esse ano foi diferente, né? Foi difícil. Então, parece básico, tá? Mas eu sempre... Tem muitas coisas na comercialização que vai do mais simples para o mais complexo, vai do eficaz para o eficiente, né? Então, assim, eu não vejo... Tem formas de melhorar, talvez, esse plano de um terço, mas ter um plano é melhor do que não ter um plano. E a evidência disso foi... Vamos falar que você vendeu 2 safras atrás, você vendeu 1/3, aí foi a 200 e você vendeu outro terço, aí baixou para 160. Então, você teve vendas em diferentes períodos do ano que te ajudaram. Esse ano, né, 1/3 estava aqui em cima, aí o outro terço da safra talvez está aqui embaixo, e a gente não sabe onde que vai estar o próximo terço. Vai estar igual a venda antecipada, mas ter um plano é muito importante, e você já falou um plano, né? 1/3, a gente pode falar se isso é certo ou não, mas e obviamente você mesmo falou que foi algo difícil, mas seguir o plano é tão difícil quanto fazer o plano, e é importante. Muitas vezes as melhores vendas, elas são desconfortáveis. Por quê? Porque elas acontecem justamente quando uma lavoura está pressionada. Se você pergunta para alguém, você prefere vender em tendência de alta? Eles falam, não, se vai subir, eu não quero vender. Então, não quero vender. Mas qual que é a alternativa? Vender na baixa, né? Então, é desconfortável você vender numa escalada de preços. Você vende, aí sobe mais, aí você vende de novo, aí sobe mais. Isso é desconfortável. Mas, um exemplo clássico foi, por exemplo, o milho safrinha, né? Encorajei vendas em outubro, aí o preço subiu, encorajei vendas em dezembro, e as vendas em dezembro eram desconfortáveis porque as últimas vendas em outubro tinha subido o preço. Mas você pega a média desses dois preços, dependendo da praça, está uns 10 a 15 reais melhor que o preço atual. Então, era uma venda desconfortável, mas era uma venda boa. Então, muitas vezes é importante reconhecer que vendas boas são desconfortáveis. Isso é porque todas as notícias, quando o mercado está em alta, todas as notícias vão ser de altas, toda a situação está em alta. Segundo ponto, é importante fazer um plano e é importante seguir um plano. Especialmente, você compartilhou que e eu acho que é a verdade de muitas fazendas, você está em um grupo em que tem mais que uma pessoa tomando decisão. Uhum. Então, o plano te ajuda a falar, vamos combinar esse plano? E aí, se os dois estão alinhados no plano, aí você vai executando. Então, é mais fácil. É que nem se você faz um orçamento, no orçamento tudo é hipotético. Você pode discordar que não tem efeito nenhum. Daí você executa, né? Segue o orçamento. Então, eu, pessoalmente... Bom, se tem alguma dúvida, eu quero responder primeiramente. Depois eu queria falar um pouquinho o processo que eu uso para delimitar a porcentagem certa para você vender antecipadamente. Mas se tem alguma dúvida, primeiro, ou comentário, eu queria dar um espaço. Uma das principais dúvidas é essa, né? Qual porcentagem? E que momento, bem no plantio, um pouco antes do plantio, que essa é a maior dúvida que para se assegurar, vamos dizer assim, né? Pelo menos o custo ou uns 70%, 80% do custo de agroquímico, né? Porque Sim. Também não é uma certeza que nós vamos colher no resultado, como esse ano se mostrava, né, as previsões aí de seca, então o agricultor segurou um pouco, nós seguramos um pouco, né? Então, que porcentagem e quando fazer esse contrato? Se é no plantio, antes do plantio, um pouco depois? Ô, Aaron, só para ajudar aí também a colocar mais lenha na fogueira, digamos assim, o que significa uma venda antecipada, né? Qual que é o conceito ou o que o produtor tem que ter em mente na hora de realizar essa venda antecipada? E por que essa estratégia tem que ser considerada hoje em dia? Muito bem. Em relação à venda antecipada, para mim,
simplesmente quer dizer que você fez um compromisso de entregar antes de você colher. E que nem eu falei, para muitos, né? Eu falei, muitas das boas vendas são desconfortáveis. Para muitos, você fazer qualquer compromisso de eu vou te vender tantas sacas de soja antes de colher, eu entendo que isso é desconfortável. Então, venda antecipada simplesmente quer dizer que você vendeu antes de você colher. Pode ser 2, 3 meses antes, pode ser, né? Às vezes o pessoal faz barter, alguma coisa que faz um compromisso antes. Mas quando eu falo venda antecipada, eu simplesmente estou falando que você fez um compromisso de vender para entrega na safra, por exemplo, mas você vendeu isso antes de colher, para você não estar no período da safra colhendo. Em relação a você, desses 350 hectares de soja, se você voltar e pensar nas produtividades, eu não quero que você venda um volume maior do que você vai conseguir razoavelmente entregar. Então, se você pensar, por exemplo, ao longo dos últimos 5 anos ou 10 anos, qual que foi tua produtividade, talvez máxima, mínima e média, aproximadamente? Se você sabe aproximadamente, seria interessante. É algo que você tem de cabeça ou? Sim. A média dos últimos anos claro, teve a super safra e a inferior, mas é de 55 sacas por hectare. Tá. A média. E qual foi a pior, tipo, no passado recente, qual foi a pior safra que você teve? Há 2 safras anterior, nós chegamos a colher em torno de 26 a 27 sacas. Essa foi uma que nem meu pai, ninguém tinha visto algo tão feio em nossa região, né? Sim. Então, assim, em relação... Quando eu penso em vendas antecipadas, eu não quero que você faça um compromisso maior do que você pode preencher, razoavelmente. Só que você está me falando que tua pior safra foi um pouquinho menos, talvez 40% de uma safra cheia. Então, assim, obviamente vai do risco de cada um, mas eu diria que no pior das hipóteses, você vai colher 26 de 55 sacas, você provavelmente poderia vender até umas 20 sacas por hectare antecipadamente, que não está longe desse terço que você falou. Isso, mesmo se for um ano catastrófico, você provavelmente consegue preencher esse contrato. Então, eu não gostaria, se você planta... se 2 safras atrás você colheu 26, eu não vou querer que você vende 30 sacas por hectare antecipadamente, e aí você corre o risco, se tem quebra de safra, é capaz do preço estar lá em cima, e você corre o risco de ter que ir para o teu vizinho, pagar um preço de R$200 para você comprar 5 sacas por hectare para você preencher o contrato. Isso não é interessante. Então, você não vai vender... Se você está coçando a cabeça falando, caramba, eu deveria ter vendido 40 sacos por hectare a 130, 140, eu diria não, provavelmente você não deveria, porque isso é um risco, você está se expondo a um risco desnecessário. Mas provavelmente entre 15 e 20 sacas por hectare, vendas antecipadas, mesmo se fosse uma catástrofe, você poderia ter feito esse compromisso e estaria melhor. Então, em relação a vendas antecipadas, com esse número que você está me falando, eu diria que provavelmente 15 a 20 sacas por hectare, se você é bem agressivo, assim, se você tem uma tolerância de risco maior, talvez chegando a 25 sacas por hectare, dependendo de quem. Tem pessoas que a tolerância de risco é maior, mas, por exemplo, se 2 safras atrás você colheu 26, então 25 é bem... Você está bem arrochado, né? Você está... É uma porcentagem alta para você estar comprometendo antecipadamente. Mas 15 a 20, e com esses números, eu falaria isso para você, quando você está naquele momento de desespero, olhando para a lavoura, fala, tá, se for tão ruim quanto 2 anos atrás, a gente vai colher 26 sacas por hectare, e nesse caso, vamos vender pelo menos 20. Então, isso seria uma forma de chegar nesse número. Esse número varia de fazenda a fazenda, mas quanto vender antecipadamente, eu chegaria dessa forma nesse número.
Muito bem, só um recadinho para você que está nos acompanhando agora. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de curtir esse podcast, não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Aaron no YouTube e deixe a sua pergunta, mande a sua pergunta que nos próximos episódios estaremos respondendo as perguntas dos internautas também. E que momento seria essa venda antecipada, professor? É uma excelente pergunta, tá? Eu falo que a comercialização, eu não tenho bola de cristal. Se você fala a soja vai terminar a semana em alta ou em baixa, eu não sei. Eu posso te dar uma opinião, modéstia à parte, vai ser uma opinião bem informada, mas é uma opinião, eu não tenho bola de cristal. Agora, quando vender, tem três regrinhas ou 3 pilares que eu gosto de fazer vendas, tá? Primeiro, eu gosto de vender durante o que eu chamo de temporada de venda. O que é a temporada de venda? Isso, para mim, isso é a parte superior do funil. O que é a temporada de venda? É simplesmente vender durante um dos meses em que tem alta probabilidade de ser a alta do ano. Certo? Então, se você olhar, por exemplo, o preço físico no Brasil ao longo de 20 anos é desproporcional. Entre 55% ou 60% do tempo, o preço mais alto do ano ocorre durante a janela de tempo que eu chamo de temporada de venda. Os 2 meses principais são setembro e novembro. Então, de uma forma extremamente simplista, eu quero estar vendendo bastante soja em setembro e novembro. Temporada de milho, por exemplo, para o mercado brasileiro, você tem dezembro, é um mês forte, janeiro e março. Aí você está falando, tá, nós estamos em temporada de venda de milho, mas o preço não está legal. Sim, mas também tem que lembrar que ninguém estava gostando muito de 130 e 140. Então, era desconfortável vender soja de 130 e 140. Então, fazer algumas vendas de milho safrinha respeitando a temporada de venda, eu não estou falando para você apostar um volume que você corre o risco de não colher, mas se você tem que fazer vendas antecipadas, está em zero, falar eu vou respeitar o calendário e fazer algumas vendas até o fim de março, isso é o tipo de decisão que eu faria. Mas está baixo e eu acho que vai subir. Talvez você está certo, mas historicamente, se você vende mais durante a temporada de venda, você vai se dar melhor. Então, a primeira coisa é vender no período certo do ano. Tem 2 formas de você vender durante a temporada de venda. Você pode vender em setembro ou novembro no período do plantio, ou você pode colher, guardar esse grão e vender setembro, novembro, né, depois de ter armazenado depois. Então, e eu sou a favor de distribuir esse risco. Aí você pode falar, tá, mas eu armazenei ano passado e não foi a melhor das estratégias. Tudo bem. Que nem eu falei, você não vai... Se o teu objetivo é vender todos os teus grãos na alta do ano, você não vai nunca estar satisfeito com a comercialização, porque não é um objetivo razoável. Se o teu objetivo é fazer o mercado trabalhar a favor da sua fazenda, essas são regras que funcionam. Então, quero vender o maior volume que eu posso antes de plantar, durante a temporada de venda. Pode ser antes ou pode ser depois. Quero minimizar as quantidades de venda que eu preciso fazer durante a temporada de compra, que é janeiro, por exemplo, abril, para a soja, que são esses meses de alta probabilidade de baixa. Essa é a primeira parte da resposta. Alguma dúvida sobre a temporada de venda? Não sei se o Alex quer falar. Aaron, eu tenho uma dúvida assim. Na verdade, entender que temporada de venda tem que estar de acordo com o meu custo de produção também, certo? Se nesse momento o preço de venda estiver abaixo do meu custo de produção, eu não preciso participar ou tenho que participar por conta de uma regra? Essa é uma excelente pergunta. O exemplo que eu daria, um excelente exemplo para o momento de hoje, é que nós estamos, se você olhar para milho safrinha, tá? Muitos produtores estão bem no custo de empatar o custo de produção de milho safrinha, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, entendeu? Então, assim, ninguém trabalha o ano todo correndo risco climático para empatar.
Dito isso, não quer dizer que desfazer de uma parte do volume, tem que pensar nas suas opções, certo? Se você vai ter que vender esse milho safrinha durante a colheita de safrinha, vamos dizer que é uma safra cheia, e vamos dizer que é um prejuízo, talvez o preço caia, então você ser forçado a vender a um custo que... Você escolher vender a um custo que empata para não ser forçado a vender a um custo de prejuízo, qual que é melhor? Você escolher vender para empatar ou você precisar vender com prejuízo? Então, existem momentos em que talvez você tenha que fazer vendas que não te trazem a margem de lucro que você deseja. Custo de produção tem que tomar cuidado em como é calculado esse custo, porque, sem entrar em muito detalhe, mas assim, até o Paulo falou, né? Ele falou, se eu entendi corretamente, estava essencialmente falando do custo variável dele ano a ano, né? Então, desse custo você quer pelo menos tirar. Então, eu não sou grande fã de vender a um prejuízo, independente da situação, nem sempre, mas muitas vezes, assim, se olhar o custo, você vai ver que às vezes tem custos ali que o problema está na estrutura de custos e o problema não está. Se o produtor fez uma estrutura de custos que abaixo de R$150 por saca, ele não sobrevive na atividade de soja, isso é uma situação muito complicada, porque não sei se nós vamos ter constantemente R$150 por saca de preço indo para o futuro. Então, o mercado não pode fazer milagres, né? Agora, se o teu custo de produção é 100 ou 110 e está próximo de empatar, mas está no período da safra, aí é outra coisa. Então, se você deve vender com custo empatado ou um prejuízo mínimo, eu prefiro muito ter essa resposta caso a caso, porque depende de tanta coisa, né? De forma geral, o mercado dá ao longo do ano oportunidades para você fazer venda sem ser prejuízo, sem ser com prejuízo. Nem que sejam poucas as oportunidades, mas tem oportunidades. Muito bom. Aaron, você estava falando das ferramentas, né? Daí você citou a primeira, que é a temporada da venda. Quais são as demais? Tá. Aí você pode falar, tá, mas a alta 2 anos atrás, com quebra de safra, R$200, veio no período da safra. Então, se eu só seguisse a temporada de venda, eu nunca teria vendido soja de 200, e eu estaria muito pior, porque aquela soja que eu vendia 200 fez uma diferença tremenda, tá? Muito bem, concordo. Mas o que estava acontecendo? Quebra de safra no Brasil, os especuladores estavam com uma enorme posição comprada de soja, ou seja, o preço da soja em Chicago estava artificialmente alta. Sei que nenhum produtor quer admitir que isso acontece, mas o preço da soja estava artificialmente alto porque os especuladores eles tinham comprado uma enorme posição. Então, quando que eu deveria, entre aspas, quebrar a regra de vender durante a temporada de venda? Na contramão dos fundos. Então, se os fundos estabelecem uma posição comprada que é grande o suficiente para acionar um indicador, que eu falo na contramão dos fundos, se eles compram e chegam a um certo patamar que historicamente eles não sustentam, você deveria estar disposto a vender meio que quebrando essa regra da temporada de venda. Isso aconteceu quando a soja estava 200, e eu até diria, se eles estão com essa posição comprada durante uma temporada de venda, aí que você vende até com mais agressividade, volumes maiores, né? Você vende mais agressivamente. Então, na contramão dos fundos e para a perspectiva, hoje, a posição comprada dos fundos, os fundos empurraram o preço da soja tão baixo que justificaria comprar soja na contramão dos especuladores. A posição vendida dos especuladores é tão grande que nessa estratégia na contramão dos especuladores justificaria comprar. E você fala, mas você acha que o preço da soja vai subir? Bom, estamos mais próximo da temporada de compra, abril, do que da temporada de venda, setembro, novembro, e os especuladores estão com uma posição artificialmente baixa, a soja está tão baixa que justificaria comprar na contramão dos fundos, apostando que eles vão desfazer. Então, sim, eu acho que o preço da soja tem chance de subir.
de uma forma muito simplista, né? Nesses 2 pontos. E o terceiro ponto é um indicador técnico, que é quando o mercado está aquecido. Então, essas 2 respostas, temporada de venda e posição dos fundos, pode durar durante várias semanas, ou meses, né? Então, você pode ter essa situação, mas o preço varia todo dia. Então, em alerta, o que eu chamo de alertas de venda, quando o mercado está aquela escalonada de preços, aí você faz aqueles picos, né? Aí você tenta vender esses picos em cima dessas oportunidades. Não é perfeição, mas é uma metodologia que traz resultados, que te encoraja a vender aquele famoso terço antecipadamente, né? Que hoje faria diferença, né? Quem sabe? Uma dúvida, quando vai fazer esse contrato antecipado, quais que seriam os indicadores no caso de fixar o prêmio ou não nesse contrato, professor? Essa é uma excelente pergunta. Você não tem armazenagem própria, certo? Uhum. E então, geralmente, via de regra, um dos piores prêmios do ano acontece no período da safra. Então, geralmente, é interessante você travar o prêmio também antecipadamente, via de regra. Uhum. Agora, você pode ter situações meio dramáticas que, por exemplo, digamos que Chicago descola e vai lá para cima, aí eles tiram do teu prêmio, aí pode ser que, não assim, eu vou fixar meu prêmio na safra, mas talvez você fixa Chicago em novembro, aí até janeiro já voltou o prêmio e você fixa o teu prêmio em janeiro para entregar uma soja em março. Algo desse tipo. Então, pode ser que, dependendo de como... Se Chicago está com muita força e o prêmio está com muita fraqueza, pode ser que faz sentido ter essa operação descasada. O exemplo atual seria... tem produtores que precisam fazer vendas, então talvez para eles faz sentido você fazer a venda física. Essencialmente, eles estão capturando esse prêmio, mas aí eles recompram alguma posição em Chicago que permite o potencial de alta se Chicago decolar. Via de regra, você não vai ter grandes oportunidades de prêmio sem você ter armazenagem própria. Então, eu focaria mais no preço. Se o teu custo de produção é em reais, focaria mais no preço em reais. Se o teu custo de produção é em dólar, o custo em dólar. Se é misto. Mas procurando essas oportunidades de fazer vendas quando fecha a conta. Essa vantagem do premium, se Chicago mexe 100 pontos, talvez o premium 10 ou 15. Tem exceções, mas acertar o preço final e distribuir risco e acertar os momentos de venda, isso é o pequeno passo que traz grandes resultados. Depois que você falou, eu acredito que eu estou vendendo as porcentagens certas e eu quero tirar essa outra vantagenzinha gerindo prêmios e Chicago separadamente, para mim isso é mais uma ferramenta de eficiência. Então, acertar a porcentagem certa de vendas antecipadas, uma porcentagem que você talvez segura para entre safra, acertar esses momentos das vendas, eu diria que é o primeiro desafio, e depois trazer essa eficiência a mais seria algo a mais. Não quer dizer que não tem oportunidade de fazer, mas grandes oportunidades de prêmio, sem você controlar o grão, é difícil ter grandes oportunidades de prêmio. Aaron, você falou aí dos riscos, né? Principalmente que o produtor se depara com eles. Quais são os riscos mais comuns ou os riscos associados aí a essa venda antecipada e como os produtores eles podem minimizar esses riscos, né, no dia a dia, enfim, tem alguma coisa que ele possa fazer para evitar que esse risco seja muito grande? Sim, com certeza. Então, o pior pesadelo de quem fala eu não vou fazer uma venda antecipada nunca, nem a pau, o pior pesadelo
é você vender mais do que você deveria em um ano de safra curta e ter que comprar do teu vizinho a um preço que soja valendo ouro, você ter que comprar do teu vizinho que não vendeu e você ter que ir lá tirar o boné, pedir lá a soja dele e ele vai ter que te entregar cobrando ouro para você preencher contrato que você vendeu a metade do preço. Isso é o pior pesadelo dos produtores em relação a risco de vender antecipadamente. E por isso que, para mim, eu começo que nem a gente teve a conversa com o Paulo. Então, se 2 safras atrás você teve uma colheita de 40% do teu volume, então vender 50% antecipadamente talvez é um risco desnecessário. Isso para mim, a resposta do maior risco é o quanto. E tem produtores que eles falam, minha pior safra nos últimos 20 anos foi 20% menor. Eu estou disposto a vender 60% ou 70% antecipadamente. Tudo bem, eles estão numa região ou com histórico de produtividade que permite isso. Nem toda região é igual. Segundo risco que dá para fazer, obviamente, você pode fazer algum tipo de proteção em Chicago que não envolve uma entrega física. Então, isso, independente do volume, você pode fazer isso. O que eu vejo muitas vezes, que é o que eu considero um grande erro na comercialização, e eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que o produtor, ele produz lá 20 mil sacas de soja, tá? Vou dar um exemplo. Aí, ele fala, nossa, eu tenho que fazer uma proteção. Aí ele não faz nenhuma venda antecipada e ele protege 2 mil sacas de soja com uma put. Aí o preço cai e o volume foi insignificativo, mas ele, emocionalmente, ele fala, não, mas eu comprei uma proteção de preço, mas financeiramente, aquilo não fez diferença na fazenda dele. Então, primeiramente, ele usou aquela ferramenta como uma ferramenta de indecisão, ele permitiu comprar um seguro de baixa, ao invés de fazer uma venda que ele deveria ter feito. Segundo, ele fez um volume tão pequeno e insignificativo que aquilo não ajudou ele de fato, não protegeu de fato. Então, os maiores riscos que eu vejo em relação a vendas antecipadas tem a ver com a quantidade. Ou eles vendem demais antecipadamente, ou eles protegem ou asseguram de menos. E tem os volumes que eu gosto. Venda antecipada, você está escolhendo vender. O que você pode ser um vendedor paciente para você esperar até a temporada de venda do outro lado, você pode ser um vendedor paciente. Se você escolhe vender antes, tudo bem. Mas você pode ser um vendedor paciente. O volume problemático eu estou na boca da safra, com metade da minha produção, que eu preciso vender dentro de 6 semanas, e o que eu faço com isso? E aí você tem que entregar tua produção a preço de bananas, sem poder de barganha. Esse que é o problemão. Então, os maiores riscos que eu vejo na questão de vendas antecipadas e os maiores erros que eu vejo não são em relação à estratégia, são em relação à quantidade. Eles ou fazem um compromisso muito grande, ou eles fazem um compromisso muito pequeno, ou protegem muito pequeno, porque sempre você vai ter o risco de preço. Você tem que acertar a quantidade que você acerta ou erra, né? Quanto que você vai colocar nesse cesto de venda antecipada. Muito bom. Paulo, alguma dúvida? Não, no momento de contrato antecipado, não. Tem algumas. Se tem outras dúvidas, estamos Já aí. aproveita, é isso aí. Se o professor pudesse comentar um pouco da situação atual, se os portos do Brasil estão muito abarrotados ainda de soja, se ainda está entregando soja dos contratos que já foram feitos, ou se já está, não sei, já abrindo espaço para sojas novas ser vendida. Como que está hoje, no momento? Você perguntou do prêmio e eu respondi no prêmio no sentido de uma ferramenta de venda antecipada, mas o que é animador sobre o momento atual é que o que aconteceu com o prêmio começou o ano em queda, né? Mas ele tem estabilizado e os prêmios, para o período da safra,
os prêmios não estão péssimos, eles estão razoavelmente fortes. Você perguntou sobre os portos. Prêmio forte é evidência que o mercado físico está negociando meio que quase que descolado de Chicago, porque tem demanda real. Então, essa fala que os produtores têm falado desde muito tempo atrás, que essa safra é curta, vai faltar soja, isso é um problema, eles não estão mensurando o problema. A força nos prêmios é confirmação que os compradores estão falando, tá, mesmo se Chicago não colaborar com o preço, eu vou ter que te pagar um pouquinho mais do que eu imaginava, porque realmente eu preciso da soja e eu não estou conseguindo comprar. Então, não parece para mim uma situação em que os compradores de soja estão assim de braço cruzado, não fazendo nada. Eles estão correndo atrás de assegurar volume e a evidência disso, na realidade, são duas. É o fortalecimento do prêmio no Brasil e o fato que os Estados Unidos começou a ter umas exportações melhores semana passada. Vamos ver se essas duas notícias continuam. Em relação à leitura de mercado, o que eu estou bem focado nesse momento se nós tivermos uma escalada de preços em Chicago ao longo do próximo mês ou semanas, será que esse prêmio vai continuar em ascensão? Porque se você tem um prêmio fortalecendo e esse prêmio fortalecendo está puxando Chicago, isso que é um mercado forte, isso que é um mercado puxado pela demanda. Então, o que seria preocupante no sentido de potencial de preço é se a gente começa a ter uma escalada de prêmio, aí Chicago sobe e aí eles tiram do prêmio, entendeu? Então, o preço físico no Brasil, Chicago subiu, o prêmio caiu, o preço físico continua 100, 110, continua não muito legal. Eu sei que o número varia de região para região, mas então o que eu estou prestando muita atenção nesse mercado são as exportações dos Estados Unidos, a posição dos fundos e o nível de prêmio no Brasil. Eu acho que essas são as notícias que muito provavelmente vão nos nortear antes de chegar a notícia de safra norte-americana e tudo isso. Aaron, quando você fala desse momento de reação nos prêmios aqui no Brasil, isso tem a ver com uma disponibilidade menor de grãos, de oferta mesmo, ou seja, temos realmente uma safra de soja abaixo do que o mercado estava esperando, ou isso tem a ver com uma estratégia do produtor que não quer vender e está retendo essa soja? E, obviamente, qual o risco dessas duas decisões, né? Dessas duas situações? É uma excelente pergunta, tá? Vamos dizer que aqui você tem o prêmio começando a recuperar. Se tem a ver com tomada de decisão do produtor, se o preço em Chicago recuperar, assim que o preço físico melhorar R$5, R$10, que em algum momento, se tem a ver com comportamento de produtor, a pressão de venda dos produtores vai limitar o ganho, mesmo que Chicago sobe, o preço físico não vai mudar, porque nós vamos chegar eventualmente a um ponto em que o produtor vai abrir mão desse inventário. Então, se é comportamento de produtor, nós vamos, na minha opinião, nós vamos ver essa dobradinha de reação inversa entre Chicago e preço físico. Então, a Chicago subiu 50 pontos, o preço físico subiu 15, mas teve pressão de venda. Se é comportamento de produtor, eu acho que as vendas futuras de produtores vão limitar o ganho no mercado físico. Se é escassez de soja, então os compradores vão acelerar cada vez mais até se assegurarem que estão com o volume que eles querem. E aí nós vamos ter aquela escalada que é comprador preocupado, nervoso, garantindo que ele faz volume, que é essas altas com mais força, que é a pressão de demanda mesmo. Na minha opinião, eu adoraria saber a resposta da tua pergunta, porque eu acho que é a pergunta certa, mas a resposta vai sair, na minha opinião, quando a gente vê a reação do prêmio em relação a uma escalada de preço em Chicago. Eu só queria ter essa bola de cristal, porque a pergunta está certa. Né?
Porque, teoricamente, o principal da safra vai começar a chegar no mercado a partir de agora, né? Resta saber se o produtor tem fôlego para segurar essa soja ou se tem pouca soja mesmo no mercado, e daí a gente vai ver o tamanho da oferta disponibilizada, né? E dependendo do tamanho dessa oferta, vai puxar prêmio, né, Aaron? Exatamente. E lembrando, né, por mais que isso seja cruel, o mercado tira a soja do produtor mais desesperado primeiro. Então, o que baliza o preço é o vendedor mais disposto, o produtor mais desesperado. Por isso que você faz vendas antecipadas, é para você chegar no período da safra e você não ser o produtor que está precisando fazer vendas para fazer caixa. Então, eu sempre, ao longo dos anos, você quer construir uma metodologia de você conseguir ser um vendedor, né? Imagina um rebanho de gado, certo? Você não quer ser lá atrás, onde o mais fraco caminhando, que qualquer oportunidade de preço você tem que aceitar porque você não tem opções. E eu não estou falando de disposição de esperar. Eu estou falando caixa, capacidade logística, margem de lucro, esses números reais e concretos. Então, isso, para mim, é sempre se programar para você não... é melhor você ser proativo em falar, eu consigo tocar a minha fazenda com esse preço, do que você ser reativo e falar, poxa, eles estão me tomando minha soja e eu não acho esse preço justo, mas eu não tenho muita opção, vou ter que aceitar. Né? Então, você não quer que o comprador consiga tomar sua soja só porque você está desesperado. E isso é cruel do mercado. Não estou falando que é o caso de nenhum produtor específico, mas de forma geral isso acontece e é frustrante. Muito bom. Paulo, mais alguma pergunta, meu caro? Em relação ao milho, gostaria de perguntar, a soja nessa última semana, nessas 2 últimas semanas, reagiu em torno de R$4, R$5 a saca. Porém, o milho só reagiu R$1 até agora. E o professor comentou que o mês de março é uma opção boa para venda de milho. Será que até o final do mês tem expectativa que dê uma boa reação ou tem algo que está segurando o preço do milho para que não tenha essa reação, professor? Eu ainda... a esperança hoje que morre, né? Até o fim de março eu ainda vou estar na torcida para ter preços melhores. Racionalmente, é bom você ter objetivos de tempo e é bom você ter objetivos de preço. Então, na minha opinião, em relação a vendas de milho, eu colocaria qual que é o meu custo real de produção, o preço cobre o meu custo, qual que é a porcentagem. Historicamente, quando eu tive no passado recente, que eu tive minha maior quebra de milho safrinha, qual foi a produtividade, quanto que eu posso vender antecipadamente. Então, está na hora de colocar todas essas informações em ordem, né? Para você falar, eu estou disposto a vender X quantidade de sacas, e aí eu colocaria até o fim de março, mas eu pessoalmente acho que a gente tem muita chance do milho dar uma recuperada. Ele não está surtindo, nós não estamos tendo essa movimentação, e é muito frustrante, como você falou, soja aumenta R$5, o milho 1, então não aconteceu, mas eu ainda acho que é muito possível. O que vai ser difícil é se a gente chegar lá pelo dia 20, 25 do mês, não fez nada no mercado de milho, será que eu vendo mesmo assim ou não? E se você tiver com, mesmo que seja uma pequena margem de lucro, disso fazer depende das porcentagens, a gente não falou da tua situação, mas respeitar a temporada de venda em setembro e novembro fez sentido para a soja. O que eu não quero é que você chega na safrinha de milho está R$10, R$15 mais baixo, com prejuízo, e você não tem muitas oportunidades. Então, pequena margem de lucro, empatando, respeitaria o calendário para fazer vendas até o fim do mês. Podendo esperar mais 1 ou 2 semanas, vamos ver se reage um pouquinho, né? Esse milho, eu acho que tem chance de reagir um pouco. Muito bem. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Gostaria de fazer o convite para você que está nos acompanhando. Esse é apenas o primeiro episódio da Hora do Lucro Podcast. E você é o nosso convidado para estar sempre com a gente nos próximos episódios. Aliás, você que é produtor rural
quiser participar com a gente, como fez o Paulo hoje, não se esqueça de mandar um e-mail. Utilize esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, manda um e-mail para a gente, gostaria de participar do podcast junto com o Aaron, para a gente poder te chamar, te convocar aqui para participar com a gente e, obviamente, esclarecer todas as suas dúvidas. Como o Aaron bem colocou no começo do nosso podcast, é sempre importante ter a participação do produtor aqui com a gente, afinal, é você, produtor, que sabe onde o calo aperta, onde que está a sua dor, enfim, é você que vai nos ajudar a entender como e quais as respostas são mais eficientes. O Paulo hoje trouxe alguns aspectos importantes aqui para a nossa discussão e a sua participação também é importante. Então, se você quer participar dos próximos episódios do podcast, manda seu e-mail para a gente nesse endereço que está aparecendo na sua tela. Se você gostou do podcast, não esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui no canal do Aaron, enfim, de fazer parte desse grupo que tem o objetivo de levar informação e cada vez mais informação de qualidade para que você possa tomar sua melhor decisão, fazer a sua o seu melhor gerenciamento aí da produção, enfim, no final das contas, ter mais resultados na sua lavoura. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço para você, Aaron. A gente se vê no próximo episódio. Paulo, muito show a sua participação aqui com a gente. É importante, como eu disse, a visão do produtor aqui com a gente para a gente poder detalhar aí os cuidados, principalmente na hora de fazer uma boa comercialização. Então, só para a gente encerrar, despedida de cada um, Aaron, as suas considerações finais. Obrigado pela participação, Paulo, é sempre um prazer. Eu gosto de trabalhar com produtores. Se ficou alguma dúvida para trás, entre em contato ou coloca lá nos comentários e vamos atender. E Alex, como sempre, obrigado por estar encarando esse desafio novo, nesse formato novo, que eu acho que é muito proveitoso para o produtor participar disso. Muito obrigado, Aaron. Muito obrigado, Alex, novamente. E como produtor, fico muito agradecido de você estar trazendo um produto de qualidade, uma informação de qualidade para nós agricultores. É isso aí. Muito bem, estamos então encerrando mais um Hora do Lucro podcast. Você é o nosso convidado, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse podcast com seus amigos, enfim, vamos interagir juntos para que a gente possa, de alguma forma, no final das contas, te ajudar a tomar a melhor decisão. A gente vai ficando por aqui, grande abraço, até a próxima!